Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos tratar dos crimes cibernéticos, atividade criminosa em que o criminoso utiliza computador ou rede de computadores para promover seus ataques. Hoje, neste programa, iremos analisar os crimes mais comuns, as dicas de segurança e o que você fazer no uso dos seus equipamentos eletrônicos. Vamos também tratar do funcionamento da delegacia interativa, onde você pode fazer da sua própria casa, de onde você estiver, um boletim de ocorrência. Vamos ver quais os crimes que podem ser notificados, feito o boletim de ocorrência. Vamos tirar as principais dúvidas e a sua interatividade na documentação desse boletim eletrônico. Vamos também tratar do caso do vazamento das supostas conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores da Justiça. Já estão aqui no estúdio o Dr. Tiago Prado, delegado de Polícia Civil, lotado na DEIC, comanda a Delegacia Interativa, responsável pelas investigações de crimes cibernéticos, e o consultor de segurança, o advogado Dr. Daniel Saraiva. E você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas mídias sociais, redes sociais. Hoje, como falamos, iremos tratar dos crimes cibernéticos, do funcionamento da delegacia interativa e do suposto vazamento das conversas entre o ministro Sérgio Moro e os procuradores da República. Como falamos, temos a honra de receber aqui no estúdio o Dr. Tiago Prado e o Dr. Daniel Saraiva. Bom dia aos dois. Vamos começar pelo funcionamento da delegacia interativa. Dr. Tiago Prado, o que é a delegacia interativa? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Dr. Flávio, Dr. Daniel. Uma satisfação estar mais uma vez aqui no Segurança em Foco. Frente a um debate muito importante, de grande relevância para a sociedade no mundo atual, que são os crimes cibernéticos. Mas tratando de delegacia interativa, Dr. Flávio, é uma facilidade que a Polícia Civil estabeleceu para a população, uma vez que a gente sabe que a quantidade de crimes ocorre demasiadamente, né? E de modo desproporcional ao crescimento da quantidade de policiais nas delegacias. Com isso, é possível que o cidadão possa fazer boletins de ocorrência pela própria internet, dentro da sua casa ou então no seu local de trabalho. Em algumas modalidades de crime, né, furto, roubo, extravio de documentos, de modo a facilitar o registro dessa ocorrência para que o cidadão fique resguardado, né, caso perca algum documento ou então venha a ter esse documento roubado ou furtado. Ô Max, por favor, nós temos algumas imagens sobre a interatividade que o usuário tem com o site da Polícia Civil para que ele faça o boletim de ocorrência. Esse é o site da Polícia Civil, né? O pcal.gov.br, e logo no início da página, ali na parte alta, tem lá o link Delegacia Interativa. Clicando, vai para essa tela, onde vai dar o passo primário para o registro da ocorrência. Clica ali, então, no botão verde, Registrar Ocorrência. E vamos, então, para a próxima tela. Aí estão relacionados todos os tipos penais em que pode ser feito o boletim de ocorrência, né? Os principais são difamação, aqueles crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e difamação, que ocorre muito, inclusive, pela internet também, já aí fazendo o link com o nosso próximo assunto. E também tem o roubo à pessoa, roubo à residência, furto, crimes contra o patrimônio, muito corriqueiros no dia a dia
dentre outros. É importante as pessoas terem conhecimento dessa facilidade, porque realmente facilita muito a vida, né? Desafoga as delegacias de polícia, de modo que as delegacias passam a funcionar tão somente com a investigação e esses registros de ocorrência acabam atingindo a maior parte da população, graças ao acesso via internet. Tem uma pergunta que o pessoal faz com muita frequência e está no próprio site, né, as perguntas frequentes e as respostas que o cliente pode ter essa interatividade. Mas eu vou fazer aqui. No boletim de ocorrência convencional, há assinatura do delegado, do escrivão e do agente? Atualmente, sim. Porém, em alguns casos em que o delegado não esteja presente no registro da ocorrência, o que não é imprescindível, apenas porque está ali um cidadão noticiando a prática de um ato criminoso. Então, nem sempre haverá a assinatura de um delegado de polícia. Entretanto, a assinatura da parte e do escrivão, sim. Quando esse boletim de ocorrência é feito na delegacia, é feito com a assinatura da parte que está registrando ali a ocorrência, como também do escrivão que está lavrando aquele boletim. É necessário colocar o e-mail do usuário? E-mail? Sim. O e-mail é uma ferramenta muito importante de contato, né? Então, sem sombra de dúvida, é importante registrar mais esse canal de comunicação quando for registrar o boletim de ocorrência. Em quanto tempo estará pronto o boletim de ocorrência? Existem policiais que irão fazer análise desses boletins de ocorrência registrados através da internet. Eles irão validar, verificarão se todo o preenchimento está correto, se o fato narrado ali realmente se adequa ao crime. Exemplo, uma pessoa não pode tomar notícia de um homicídio e ir lá registrar um boletim de ocorrência de um homicídio na delegacia interativa e alocar esse fato erroneamente como roubo. Então, vai haver um policial que verificará se aquele texto está relacionado ao tipo penal, nesse caso, o roubo. Se estiver, ok, o boletim de ocorrência é validado. No prazo máximo de 5 dias, ocorre normalmente a validação desse boletim de ocorrência. Há um grande percentual de boletins não validados? Sim, há uma parcela significativa, alguns por erro, outros, como disse, por incoerência entre o fato narrado e o tipo penal ali escolhido pela pessoa, né? Na verdade, nem todo mundo tem um conhecimento técnico, né? Digamos, para diferenciar um roubo de um furto. Então, por vezes, acaba que a pessoa relata um roubo relata um furto e vai lá registrar o boletim de ocorrência como sendo roubo. E aí, nesse caso, o boletim é invalidado, o cidadão tem que comparecer à delegacia de polícia para registrar a ocorrência. É possível, com essas invalidações, já se modificar o sistema para que seja mais interativo e as possibilidades aparecerem para o cliente que está registrando? Ele não tem conhecimento técnico, mas se o sistema apresenta essa opção, ele pode ser mais assertivo. Sem sombra de dúvida, doutor. Estamos sempre em constante aperfeiçoamento, né? Hoje ampliou muito a quantidade de boletins de ocorrência. Até pouco tempo só se fazia de extravio, furto e crimes contra a honra. Hoje a gente já tem uma possibilidade maior, sobretudo o caso de roubo, né? Roubo de celular, que é muito corriqueiro na nossa cidade e as pessoas procuram muito as delegacias de polícia para registrar esse boletim de ocorrência e sempre é bom lembrar, tem que registrar o número do e-mail, que é aquele código em que a gente verifica no aparelho celular quando aperta asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aquele código é muito importante para constar no boletim de ocorrência. São 15 dígitos, né? Exatamente, são 15 dígitos, que é, digamos assim, o CPF desse aparelho. Com isso, a gente consegue identificar, eventualmente, algum receptador, ou então até mesmo o autor do roubo, que venha a utilizar esse aparelho após a prática criminosa. Outra pergunta. O usuário conclui o boletim de ocorrência e esquece de registrar alguns dados. Ele pode alterá-lo? A alteração do boletim de ocorrência só poderá ser feito na delegacia de polícia. Nesse caso, ele tem que pegar uma via desse BO e ir em alguma delegacia de polícia para que seja feita essa alteração. Ou fazer outro BO? Exatamente. Caso aquele BO não tenha sido validado, fazer um novo BO. Entretanto, se o primeiro boletim de ocorrência foi validado, é importante que vá à delegacia para efetuar a retificação. Do contrário, estaria inserindo 2 fatos penais, né, 2 fatos criminosos, quando na realidade só ocorreu uma apenas. Isso causa um prejuízo para a estatística, além de ser, digamos assim, um crime, porque
uma nova comunicação de crime, ou seja, uma dupla comunicação de crime, quando na realidade só ocorreu um. É o que a gente poderia entender como falsa comunicação de crime. Então, doutor Tiago, é importante passar essa informação que o senhor tem, e é um fato, né? Porque isso até implica nas estatísticas, enfim, tem repercussão em toda a dinâmica da polícia. Para os desenvolvedores implantar lá no sistema essa solução, porque no sistema está como se um outro boletim de ocorrência ele pudesse ser feito como reparo àquele que foi com informações incompletas. Né? Só para dinamizar um pouco, eu acho que os números de computadores desktop eles decrescem em relação aos celulares móveis, né? E a internet já é acessada hoje em dia no mundo mais por unidades móveis, são celulares e tablets, do que por desktops ou notebooks, né? São essas coisas mais tradicionais. Existe algum projeto, doutor Tiago, de um desenvolvimento para a comunicação criminal por um aplicativo? Porque com um aplicativo você consegue adicionar uma foto do fato, né, mostrar algo arrombado, inclusive pode dar também ali o georreferenciamento, que isso aí também facilita muito para o processo investigativo, né, uma vez que um boletim de ocorrência, um endereço pode ser mal interpretado, pode ter duplicidade de nome de rua, coisa desse tipo. Eu acho que existe algum projeto aí para um aplicativo da Polícia Civil para a confecção de boletim de ocorrência? Olha, um aplicativo que existe com mais semelhança aqui no estado é um aplicativo de Disque Denúncia que está sendo elaborado a nível de Secretaria de Segurança Pública. É possível que, posteriormente, a gente possa trazer com adaptações para a Polícia Civil, a fim de que, no momento do registro da ocorrência, né, do boletim de ocorrência, o cidadão possa ali, inclusive, inserir fotos, exemplo, sofri ofensas pessoais via internet, vou lá registrar um boletim, portanto, de difamação ou de injúria e pudesse ali anexar os prints dessas ofensas. Claro, é o ideal e a gente vai trabalhar para que no futuro a gente possa... Isso vai ser uma coisa muito boa, né? E vai na dinâmica que a sociedade vem evoluindo, né? De repente, o cara tem um vídeo do que acabou de acontecer, o cara tem um vídeo, ali ele já consegue fazer o boletim de ocorrência, então... tá no calor ali do fato, né? As coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas e até aquele receptor também receber no ambiente de aplicativo, ele tem uma capacidade de interação muito maior, uma vez que conversar por meio de aplicativo já é uma prática muito mais comum do que pelas... Até a denominação do serviço está desatualizada. Disque Denúncia... Disque. Não, e o mais interessante, né, que disque remete àqueles telefones antigos onde você tinha um disco, onde você fazia aquele, ele contava, dava os impulsos telefônicos. Eu lembro que na minha infância, lá na minha casa, tinha um cadeadozinho, né, que travava, que não permitia que o disco girasse. Aí a gente ia ali naquele ganchozinho, batia uma, duas vezes aquele dia. Então, o discar, ele vai replicar exatamente aquele impulso eletrônico ali, né? O nome já precisa ser... O disco já precisa ser refeito. Né? Vai ser digite denúncia. Né? Ou clique denúncia. Né? Denuncie. Rádio Patrulha. Rádio Patrulha. Bom, o boletim de ocorrência da delegacia interativa tem o mesmo valor do que o boletim convencional? Sem sombra de dúvida, doutor Flávio. O boletim de ocorrência, digamos assim, tem três importâncias, né? A primeira delas, claro, é o fim investigativo. É a partir do boletim de ocorrência que a Polícia Civil toma conhecimento do fato criminoso e inicia o processo investigatório. Em segundo lugar, é importante para que a vítima resguarde seus interesses, né? Sobretudo quando há subtração de arma de fogo, né? E, claro, uma arma de fogo registrada, documentos pessoais, porque essa arma, esses documentos pessoais podem vir a ser utilizados pelos criminosos futuramente. E aí, caso um cidadão não tenha feito esse boletim de ocorrência, inicialmente ele poderá vir a se implicar, né? Porque ocorrerá a investigação desse segundo fato criminoso e aí é possível que essa vítima desse primeiro fato criminoso torne-se um suspeito. Em terceiro lugar, tem a questão da estatística criminal, né? O policiamento ostensivo, esse essencialmente praticado pela Polícia Militar, é pautado na estatística, né? Naquela área vermelha. Quanto mais crimes de roubo existem em determinadas áreas, aquela área fica vermelha, estatisticamente falando, e aí é intensificado um policiamento ostensivo naquela região. Há algum estudo sobre a importância, o impacto da delegacia interativa na subnotificação de ocorrências?
Sim, diminui, né? A tendência é que haja uma redução da subnotificação, justamente porque muitas pessoas ainda têm, digamos assim, receio em ir à delegacia de polícia para registrar a ocorrência, uma vez que imagina-se que vai demorar, enfim, em filas. E aí, com o conforto, podendo realizar o boletim de ocorrência no conforto da sua casa, aumenta, sem sombra de dúvida, a quantidade de registros formais de ocorrência, diminuindo, assim, consequentemente, a subnotificação. Um outro serviço que poderia ser disponibilizado nas delegacias seria favorecer essa interatividade do usuário com o próprio sistema, né? Você tendo ali alguns terminais disponibilizados para o cliente e para que ele vá fazendo a sua até para aquele cidadão que não tem acesso digital, né? Até uma ação de inclusão, né? Você ter isso podia ser implantado até no JAS, né? Já que a comunidade está tão acostumada com esse fenômeno que é o JAS, né? Que deu um impulso com os serviços públicos. De repente a Polícia Civil poderia ter lá 2 ou 3 terminais só para boletim no JAS, nas digitais, próprias né? delegacias, ter esse terminal para massificar a utilização do serviço. Continuando aqui com os questionamentos, doutor Tiago. Como saber quem foi o delegado, o escrivão e o agente responsáveis pelo boletim de ocorrência, pelo registro? No campo do próprio boletim de ocorrência, há um campo lá das autoridades que estão relacionadas com aquele boletim de ocorrência. Assim como há a qualificação da vítima, né, que é o noticiante, a pessoa que registra o boletim de ocorrência, há também o nome do escrivão responsável, daquele que validou o boletim, caso tenha sido feito pela delegacia interativa, e há também o nome do delegado responsável por aquele setor para onde o boletim de ocorrência foi direcionado. Ao final do registro, o usuário pode imprimir o boletim de ocorrência? Pode. Ao final do registro, via delegacia interativa, primeiramente ele vai ser validado, né, pelos policiais que trabalham nesse setor. Após a validação, aí sim, o cidadão ele é notificado via e-mail de que aquele boletim foi validado e aí sim ele poderá imprimir o boletim de ocorrência que terá efeitos iguais àqueles boletins registrados em delegacia de polícia. Doutor Tiago, uma dúvida minha. E quanto à identificação do noticiante, é tomada alguma precaução de verificação da identidade de quem está noticiando? Sim, é verificado via os próprios sistemas, né? Verifica-se se os dados também estão corretos, entretanto não há como saber se aquela pessoa que está lavrando o boletim de ocorrência é efetivamente aquele que está ali no registro policial. Aí, então, nesse caso, somente com a conferência pessoalmente na delegacia de polícia, quando houver algum tipo de suspeita. Quando a própria ação do inquérito, né, se precisar de mais informações, outra coisa que também o aplicativo resolveria, né? Porque o aplicativo tem essa possibilidade de login, né? Então, todas as redes sociais você está sujeito, aliás, todas as ações de aplicativo você está sujeito a um prévio login. E esse login ele tem elementos que validam a sua presença. Mas o IP da máquina fica registrado, né, doutor Tiago? Sim, como é um boletim formulado pela internet, né, como você disse, doutor, o IP fica registrado e no âmbito de uma investigação criminal, facilmente a gente teria condições de identificar aquele que registrou falsamente um boletim de ocorrência e aí, claro, seria responsabilizado criminalmente. Excelente. Vamos agora para o mundo dos crimes digitais. Max, nós temos aí um gráfico sobre a dimensão da telefonia fixa e móvel entre os anos de 1996 e 2017. Por favor, doutor Tiago. Então, esse gráfico é bem interessante, que ele retrata, né, o que vivemos atualmente no mundo, em relação ao mundo digital. Observa-se que em 96 praticamente não havia telefones móveis, né? Conexões com a internet eram muito precárias, muito raras. Hoje a gente aponta aí um gráfico aí formulado em 2017, a quantidade de telefones móveis, telefones esses que têm tráfego de dados, né, que têm aí acesso à internet, supera inclusive o número absoluto da população brasileira. Então, o que é que isso retrata? As pessoas antigamente se relacionavam apenas pessoalmente e hoje estão se relacionando cada vez mais no mundo digital. Implica dizer que onde há ser humano se relacionando, há também o crime. E não diferentemente, o crime passou a migrar para o mundo digital, né? Seja estelionato, seja furto, crimes contra a honra, dentre outros. Até mesmo o crime de homicídio nós temos aí relação com o mundo digital, a exemplo do que ocorreu na escola de Suzano.
Qual a definição que o senhor teria para os crimes cibernéticos? Uma definição didática aí para o nosso telespectador. Resumidamente falando, nós temos duas modalidades de crime cibernético, doutor. Tem os próprios, em que o objetivo do crime é tão somente a invasão dos dados mesmo, a subtração dos dados, invadir o dispositivo móvel alheio, por exemplo, o caso que aconteceu com o ministro Sérgio Moro. O objetivo ali foi invadir o aparelho celular dele e subtrair os dados que ele continha ali no seu aparelho smartphone. E há também os crimes cibernéticos impróprios, que são aqueles que já existiam anteriormente, né, estão previstos aí no Código Penal há várias décadas, e agora eles passam a ser praticados pelo mundo digital. Exemplo, crimes contra a honra, estelionato, furto mediante fraude, são crimes que já haviam, né, estão previstos no Código Penal, antigamente eram cometidos na praça, né, numa rua, numa discussão verbal, hoje não. Hoje passou a ser, eu diria até que hoje é muito mais praticado os crimes contra a honra no mundo digital do que pessoalmente, né? São aí essas ofensas, essas ameaças, falsa identidade, né? Ou seja, perfis falsos criados a todo tempo na internet e diversas fraudes bancárias aí que vem afetando grande parte da população. E aí surge mais uma possibilidade para o criminoso, né? Que eu vou fazer um assalto, eu levo o carro, eu levo joia, eu levo o relógio e tem um celular travado. Eu não tenho habilidade, o assaltante não tem habilidade, vou passar para alguma pessoa que possa promover o destravamento, né, e acesso aos dados, a depender do conteúdo dos dados, aí passar a fazer a extorsão. Você deve ter pego muitos casos sobre isso, né? Eu já tive feliz a oportunidade de pegar muita coisa assim relativa a esse mundo digital, né? Mas como o doutor Tiago falou, cresceu a população, todo mundo tem se digitalizado em todos os aspectos e naturalmente o crime também começou a tomar feições digitais, né? Hoje em dia tudo se filma, toda ofensa se dá print, né? Hoje a polícia, o judiciário já aceita print de celular como elementos probatórios e existe uma falsa ilusão do criminoso que quando está se utilizando do meio digital, ele se encontra anônimo, né? Num ambiente superficial, sim, mas para um ambiente mais apurado, mais técnico, a gente sabe que não, sabe que é possível encontrar aquela pessoa que comete aquele tipo de crime. Mas, inevitavelmente, o que o bandido usava antes, né? Aquela máscarazinha, né? Que a gente vê tanto nos desenhos animados, nos filmes, aquela meia na cara, hoje ele não aparece por estar atrás de um computador, atrás de outro celular. Mas, inevitavelmente, o ser humano não vai deixar de cometer esse tipo de crime, não. Cada dia cresce um pouco mais. Ô Max, tem uma nova imagem aí sobre os maiores registros de crimes em Alagoas, os tipos penais. Doutor Tiago. Esses são os crimes mais, digamos assim, com maior quantidade de registros aqui no nosso estado, né? São crimes cibernéticos aí que já superam a mais de 400 registros de ocorrência em 2019 aqui no estado de Alagoas e elencamos aí os principais, né? Tem aí a modalidade de estelionato, que são em sites de compra e venda, sites fraudulentos, falsos boletos e faturas, né? Que a gente vai ver modelos até de imagens desses sites falsos, né? Enfim, os criminosos estão se valendo de diversas formas para enganar as pessoas. Há também os crimes contra a honra, né? Como dito, cada vez mais se intensificando as ofensas contra as pessoas via internet, via redes sociais, enfim, mensagens anônimas, WhatsApp, dentre outros. Divulgação de fotos íntimas é um crime com muita incidência que causa grande constrangimento às vítimas e que vem, sim, tendo uma boa quantidade de registros aqui no estado de Alagoas. É aquele caso em que o indivíduo se relaciona com a sua mulher, após o fim do relacionamento afetivo, ele aí, como forma de vingança, vem a divulgar essas imagens de modo a ofender a honra dessa mulher. Esse crime hoje no Código Penal já é tratado como crime contra a dignidade sexual, prevê uma pena de até 5 anos de reclusão, ou seja, o indivíduo pode vir a ser preso, inclusive em flagrante delito, e assim responder penalmente por essa prática infracional. Seguindo aí, nós temos a prática de sextorção, que é um crime em que
os indivíduos, né, os autores do delito, acabam enganando as vítimas, né, se passam por pessoas que não são, utilizam fotos falsas, né, dados falsos, conseguem seduzir tanto homens como mulheres para uma conversa mais íntima, e aí há a troca de informações pessoais, a troca das chamadas nudes, né, que são as fotos íntimas, e logo em seguida, após o criminoso captar essas imagens íntimas da vítima, passam a extorquí-la. Diz, olha, você acabou de ser vítima de um golpe, deposite aqui essa quantia em dinheiro nessa conta, senão eu vou divulgar isso aqui em massa nas redes sociais. Isso está ocorrendo com muita frequência em Alagoas, não são apenas pessoas com baixa instrução, a gente ressalva, pessoas inclusive com um bom nível intelectual, está sendo vítima de criminosos como esse, por isso que a gente orienta não enviar nudes para pessoas que estão aí sendo conhecidas pela internet, sequer houve ainda o contato pessoal, e as pessoas hoje em dia já estão enviando fotos íntimas, sobretudo aparecendo o seu próprio rosto ou então caracteres, né? Características pessoais, exemplo de uma tatuagem ou coisa do tipo. Por que isso? Porque caso venha a se divulgar na internet as imagens íntimas, né? Se não houver ali a imagem da face ou de alguma característica pessoal, com certeza o dano é muito menor, né? Pois as pessoas não conseguirão identificar de quem, direto. Exatamente, de quem pertence aquelas imagens. E em adição a isso, ainda tem o crime onde se utiliza para encontrar, e o crime ser uma coisa mais real, como pedofilia, né? Onde alguns adultos se passando por pessoas mais jovens marcam encontro com esses menores de idade, e ali pode acontecer o crime da maneira analógica, que é a mais infeliz e dolorosa de todas, né? E coisa que tem acontecido muito. O que eu sempre falo para todo mundo que eu conheço e nas oportunidades que eu tenho de palestrar ou falar sobre o assunto, é simplesmente não faça. Não filme, né? Se possível, quando você for convidado para uma interação íntima, sexual principalmente, faz aquele convite aqui, dá aqui teu celular, que nós vamos todo mundo brincar de desligar o celular, deixa o celular no lugar afastado, porque tem alguns casos onde o criminoso, ele faz a imagem sem autorização nenhuma, ele bota uma câmera ali clandestina e depois se usa daquilo, né? Com aquela frase, se você não é minha, não vai ser mais ninguém, eu tenho isso aqui, para você não acabar o namoro comigo, né? Isso é uma coisa bem constante. Tem um filme bastante dado que é, né? Desconfiar. Esse filme está até na... É Desconfiar ou Confiar? Eu acho que é Confiar. Confiar. O comportamento indevido é o confiar. É o confiar. Mas o nome do filme é Confiar. Confiar, né? O nome do filme é Confiar. Muito bom. Ele é uma história de uma menina que começa a interagir pela internet com o cara e o cara consegue, como todo bandido, né? Bom de papo, né? Ele consegue ali marcar um encontro, ter relação com ela e ele cria uma cerca emocional nela, onde ela se constrange em não aceitar aquilo. Ele fala, eu achei que você fosse maduro o suficiente para poder encarar esse fato e tal. E isso é uma coisa muito mais perto da gente do que a gente imagina. E essa extorsão é eterna, né, doutor Tiago? A pessoa pode pagar naquele momento, mas a foto continua com o criminoso e aí perpetuar a vitimização. Exemplo disso é aquela ação que a Daniela Sicarelli moveu para que se tirasse aquele filme dela da internet. E houve ação, o YouTube retira, aí logo no outro dia na rede social, olha, ela ganhou, não vai poder mostrar mais esse vídeo aqui, tá na rede, acabou-se. A cópia em 0 em 1, ela é infinita, né? Então a pessoa que é vítima de um crime dessa monta, ela nunca mais vai se desvincular, né? Uma vez que ela cede aquela chantagem, qual a garantia que aquela pessoa pagou aquela informação? Né? Não é mais aquela fita, né? Aquela fita VHS de antigamente, agora não tem mais como devolver. Destruiu a fita, destruiu. A gente costuma dizer que o sujeito ganha uma pensão alimentícia. Né? Ele paga a primeira e aí vai ser vítima de extorsão frequentemente, pois não há garantia de que após o pagamento desse valor de extorsão, como dito, aquele arquivo vai sumir do mundo digital, de forma alguma, até porque é muito fácil replicá-lo. Tá. Ô Max, nós temos as imagens desses crimes e o doutor Tiago, com a experiência dele, e o Daniel vão tratar disso. A pessoa real e a foto fake, né? E como as pessoas caem ainda nesse tipo de crime. Aí são os chamados
os nigerianos, que são os scammers, né? Esses sujeitos aí do lado direito. Eles se passam por mulheres, né? Mulheres bem aparentadas aí, e aí conseguem, eles vivem realmente esse personagem, fica falando ao longo de meses com a vítima, né? Conhece aí em bate-papos pela internet, e apesar de serem nigerianos, eles usam o Google Tradutor e conseguem facilmente falar com vítimas aqui no Brasil. Se passam por mulheres estrangeiras e aí conseguem seduzir as vítimas a ponto de fazer com que eles depositem dinheiro para essas mulheres, né, sob o pretexto de que elas virão para o Brasil, para eles se relacionarem, viverem felizes, ou então, de certa forma, conseguem enganá-los para dizendo, olha, estou precisando de uma ajuda financeira, e aí vai lá a vítima aqui, deposita, porque ele está seduzido, né, ele já caiu no golpe do criminoso que utiliza essa sedução virtual para cometer crimes. Há pouco falávamos sobre a proliferação da máfia, a atuação da máfia nigeriana pelo mundo, né? Quando você vai para a Europa, você vê isso visivelmente com a venda das malas, produtos, Louis Vuitton, essas marcas famosas. Hoje, também agora, hoje esses crimes da sextorção, né? Isso. Também. A polícia já identifica isso aqui em Alagoas, a expansão, a atividade da máfia nigeriana no estado? Sim, doutor. Temos um registro bem emblemático, né, que foi de uma senhora de meia idade que conversou com um suposto sargento americano ao longo de meses. Né? Esse sargento americano avisou que estava mobilizado no Iraque e que para vir para o Brasil, vir para Maceió, Alagoas, para casar com ela e ser feliz para sempre, veja só, teria que ela pagar $40 mil para que ele pudesse ser desmobilizado e aí ele trazer a fortuna dele para eles serem felizes aqui. Resultado, essa senhora chegou a pagar parte dessa quantia, quando então se deparou que estava sendo vítima de um golpe de sedução virtual. Nós identificamos que o autor dessa ofensa, o autor desse crime, era da Nigéria, conseguimos identificar isso. Entretanto, há uma difícil, digamos assim, colaboração com a Nigéria quando se trata de investigações cibernéticas aqui oriundas do Brasil. É até um problema que deve ser resolvido a nível de Ministério das Relações Exteriores para que a gente possa, né, traçar um convênio com o governo nigeriano a ponto de combater essa máfia. Há um desinteresse do governo nigeriano para isso? A gente nota que sim, né? A gente sabe que a economia da Nigéria é muito deficiente e essa prática de criminosos, está aí um exemplo na tela de vários nigerianos, né? Vivendo personagens ao longo do mundo, enganando diversas pessoas com o fim de auferir vantagem econômica. E aí, como eles conseguem êxito nessa prática criminosa, eles estão conseguindo injetar, de certa forma, muito dinheiro na economia nigeriana. Então, de certa forma, não há interesse do governo em coibir essa atividade criminosa lá. É uma evolução do crime, né? Você estava falando de um exemplo que dá em um termo de cooperação entre o Brasil e Cabo Verde, né? Aqui em Maceió mesmo nós tivemos a oportunidade de que inclusive é amigo meu, conhecido de todos, o Júlio Bonfim, que através de um intercâmbio, promovendo conhecimento para a ilha de Cabo Verde, né? Eles promoveram também esses interlaces internacionais com essas facilitações, né, para a resolução de alguns tipos desses crimes. Só voltando ali aquela imagem lá do pessoal deitado, né? Essa imagem ela precisa ser divulgada por aí com alguma coisa do tipo, talvez esse seja o seu sargento. É verdade. Um deles seja o sargento. Um desses, talvez o de verde ali, né, que está uma coisa mais patriota, seja o seu sargento. O que eu gosto, queria dizer assim para todos os ouvintes, né, para os telespectadores, é que no momento que você identifica qualquer facilidade, abra o olho, viu? Porque todo mundo vem promovendo uma facilidade que ela não é natural, né? Olha, um sargento americano, entrar em contato com alguém daqui, né? Procure analisar se existe a possibilidade, se isso é natural, se isso é corriqueiro acontecer, né? E a dica que eu dou a qualquer pessoa, antes de você fazer qualquer coisa digitalmente, chame alguém e fale para essa pessoa, que muitas vezes essa pessoa não envolvida emocionalmente tem uma visão mais fria para dizer, olha, toma cuidado que isso aí está com a maior cara de ser golpe, né? E eu acho que estávamos eu e Flávio no segundo distrito,
Um dia íamos Chegou falar uma senhora falando de uma situação não digital, mas idêntica à do sargento. Onde o cara olha, para eu ir morar com vocês, vai ter que me dar 12 mil reais. Ela fez, mas eu tô aqui, ele me enganou, eu dei 12 mil reais, ele falou que ia morar comigo. Então, isso não, é como eu digo, se não está longe, isso acontece muito. E se existe o bandido fazendo, é porque existe a vítima já espalhada pelo mundo. Tem uma outra imagem aí com o pessoal cheio de dólares, Max? Dólares? Mostrou. Teve um tempo, não muito longe, que se negociava também dólares africanos. Você lembra disso? Eu lembro sim. Ah, é que a pessoa chegava aqui com os dólares enegrecidos, né? Como se fosse uma tintura preta, mas que depois passava por um processo químico e aí dava o dólar real. O dólar real. Acreditem, muita gente caiu nisso. Inclusive, nós temos aqui, em Maceió mesmo, né, a presença de alguns nigerianos também que fazem venda de alguns relógios. E quando eles vieram, eles trouxeram algumas moedas, uma moeda que tem pouquíssimo valor lá, que ela é muito semelhante à moeda de R$1 daqui do Brasil. Então, durante muito tempo, eles usaram bastante isso aí de difundir um bocado dessas moedas. E Maceió foi um dos grandes alvos dele, assim. Lógico, o valor é ínfimo, mas para aquela pessoa que vende produto de R$1, R$2, R$3, aquilo deve causar um impacto. Com certeza, considerável. Deve impacto na economia. Se fala até que falsificaram dólar, mas fizeram nota de $3. Bem nesse estilo. Max, nós temos outra imagem aí sobre como se procede o phishing, que é um suposto site do Bradesco, uma comunicação do Bradesco via e-mail. O que eu acho mais interessante desse tipo de... Desculpa, doutor Tiago. O que eu acho mais interessante desse tipo de crime é que existe um ímpeto natural do internauta, né, do usuário, em clicar, né? Um impulso, né? Um impulso natural de clicar. Aí, o doutor Tiago, quando falava do boletim de ocorrência digital, né, ele fala que a Polícia Civil manda um e-mail de confirmação. Mas eu acho que essa é a única oportunidade em que a Polícia Civil de Alagoas manda um e-mail para alguém, exceto os institucionais. Então, eu não fiz um boletim, eu não tenho conta no Bradesco. Chega lá um link da Polícia Civil de Alagoas, seu boletim com sucesso, ou do Bradesco, olha, seu dia já está disponível, e a pessoa vai lá e clica. Eu acho que a gente precisa lutar contra esse ímpeto de clicar, uma coisa que você não conhece, né? Você não desconfiar. Desconfiar. E a pessoa acha que clicar é um efeito sutil que não trará consequências alguma, mas traz. Né? Essa é uma prática do phishing. Clicando nesse link, o que é que ocorre? Naquele momento vai ser instalado um malware, né? Um software malicioso na máquina da pessoa que conseguirá captar todas as suas informações. Ou então, clicando nesse link, a vítima será redirecionada a um site falso. Tem até um exemplo aí mais à frente, a gente vai ver na tela. Magalu, né? É um site falso que servirá apenas para captar informações do cliente, né? Nesse caso aí, verdadeiro, né, doutor Tiago? nesse caso da Magazine Luiza, da Lojas Americanas, observa-se ali em destaque de vermelho a URL, né? O URL é o endereço do site eletrônico. É o www e aí segue o endereço do site. 77.lojaprodutoshop.com. Observa-se facilmente que não diz respeito ao URL do site americanas.com. Então, se uma pessoa, né, se sente seduzida por comprar essa máquina aí de lavar, inclusive está com um preço bem abaixo do valor de mercado, né? E é uma prática comum, ele seduz a vítima, né, pensando que ela vai acreditar nessa oferta e rapidamente comprar. Então, se o indivíduo, olha que essa máquina está por esse preço, vai lá efetuar essa compra rapidamente, na realidade vai gastar o seu cartão de crédito em um site falso e aí haverá o prejuízo financeiro. Difícil de ser reposto. Muito difícil ser reposto, doutor Flávio, porque os crimes virtuais têm largas fronteiras, né? Aqui no estado de Alagoas, quando a gente investiga, por exemplo, um furto, um roubo, um homicídio, o autor está por aqui. É muito mais fácil para a Polícia Civil identificá-lo e ir lá e efetuar a sua prisão, como também a restituição do bem roubado, né? Do bem subtraído à vítima. Entretanto, nos crimes virtuais, não. A gente vê, inclusive, que o autor desses delitos muitas vezes pode estar até fora do Brasil. Então, por isso que no ambiente virtual, a melhor tática é desconfiar sempre, né? Ter cautela,
ter zelo pelo que está fazendo ali naquele momento, né? Se está comprando efetivamente num site conhecido, observar se tem a chave de segurança, ou seja, é um cadeado que fica registrado ali no navegador, para que identifique-se se o site que está sendo comprado é realmente o site que você já conhece. Exemplo, apenas utilizando como exemplo, americanas.com, se a URL diz respeito a americanas.com. Se houver qualquer coisa diferente, observar inclusive letras, né? Às vezes ele troca aí o Americanas, bota um arroba, bota um ponto entre esse Americanas e aí é suficiente para estar redirecionando a vítima para um site falso e assim gerar um prejuízo. O do Magalu está até mais elaborado, né? Que ele vem com semana de ofertas.ml. É importante destacar que isso não é algo bem afastado, não. Esse print de baixo, né, foi extraído do próprio aparelho celular, do meu próprio aparelho celular. Como ocorreu isso aí? Eu estava navegando nas redes sociais e apareceu uma mega oferta de smartphone. Clica aqui para comprar. E eu aí, como sou interessado nessa parte de crime cibernético, fui clicar justamente para ver se não era um phishing. E está aí constatado, né? O site falso, né, tem a interface do Magazine Luiza, mas na realidade não é. Então, se o sujeito vai lá, clica e compra nesse site, com certeza terá prejuízo. Mas ainda há outro tipo de crime que ainda é muito comum, clientes sendo abordados próximos a banco ou dentro do próprio banco, que alguém que seduz com a proposta de que, olha, eu fui agraciado com algum dinheiro que vem de alguma golpe forma. do bilhete premiado, né? né? Até hoje tem, semana passada teve no centro aqui. Mas já diz, eu estou com uma certa dificuldade, mas até nem mais do bilhete premiado, já com outras... É chamada engenharia social, né? Existem diversas argumentações que os criminosos utilizam para enganar as vítimas, né? Recentemente, tem aquele falso funcionário do banco, né? Um indivíduo que usa ali o crachá, digamos, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, e aí, inclusive, agem aos finais de semana. Tem registro de finais de semana, as vítimas estarem no banco, tem lá um indivíduo com crachá. Não há esse serviço. Não há sequer expediente bancário, né? E aí, muitas vezes, o idoso, né? Que é uma pessoa mais vulnerável, o indivíduo vai lá, então, consegue ludibriar o idoso a ponto de fazer empréstimo na conta do idoso e efetuar a troca de cartão, né? Depois, e aí, quando o idoso vai para casa, nota que o cartão que ele está, na realidade, não é o seu. O seu cartão ficou com o criminoso e aí ele vai lá e faz inúmeros saques bancários. Além do chupa-cabra também, né? Que eles instalam nos ATMs, né? Que captam seus dados, né? Então cada dia está ficando mais complicado você ter. O que eu gosto sempre de falar em ambiente digital é não clique, digite, né? Se você quer ir no Magazine Luiza, lá, no caso do exemplo, você vai lá, você mesmo digite. E se você já tiver cadastro lá, ou quando você for fornecer na primeira vez, eu sei que leva tempo, as pessoas não conseguem ficar repetindo essa ação, mas digita sua senha errada, né? Você chega lá no caixa eletrônico, aí você vai lá, bota uma vez pelo menos a tua senha errada, se ele te redirecionou para um ambiente, aquele ambiente não é verdadeiro, né? Então é sempre bom você estar sempre tentando dar um... É bom você falar desse assunto, porque há uma informação não verossímil, né? Que é assim, digite a sua senha ao contrário que vai acionar a polícia. Eu já vi várias pessoas, até gente qualificada falando sobre isso aí, mas isso é uma lenda que nunca existiu, né? Pelo menos no Brasil, isso é uma coisa que nunca existiu. Se você até fizer isso 3 vezes, você vai ter sua senha. No máximo vai conseguir bloquear a senha. Você vai conseguir aí uma vantagem que é bloquear a sua senha. Dicas de ouro. Dicas de ouro, não receba ajuda de ninguém. Porque existe gente boa no mundo, existe, mas elas parecem que saem pouco de casa. É assim que eu prefiro pensar. Eu me sinto mais protegido. Então, em ambientes bancários ou digitais, não aceite a ajuda de ninguém. Não clique em algum link que você não conheça. Não abra e-mail que você não tem uma expectativa natural e real de estar esperando. E principalmente não acredite em vantagem, né? Toda vez que alguém chega para mim e fala, tem um negócio muito bom para você. Eu digo, para mim não, é para você. Essas facilidades, elas não saem na rua, assim, acontecendo todo o tempo. Eu sou muito desconfiado, até pela natureza da profissão e pelos treinamentos que eu tive. Mas dá para ser feliz ainda no ambiente virtual, dá para você conseguir fazer todas essas... Temos alguma coisa ainda mais a acrescentar sobre os crimes cibernéticos para a gente entrar na Vaza Jato?
Não, podemos só para fazer o desfecho dessa parte de crime cibernético, é isso, é desconfiar sempre, né? Ter senhas fortes. O que é senha forte? Uma senha difícil, né? Uma senha que embaralha aí números com letras maiúsculas, letras minúsculas e que não sejam associadas ao seu nome e data de nascimento. Algumas pessoas chegam na delegacia de polícia alegando que o e-mail foi invadido, a rede social foi invadida e com isso teve prejuízo financeiro, quando na realidade a gente constata que não houve invasão hacker algum. Apenas o indivíduo associou o seu nome com a sua data de aniversário e aí conseguiu acessar o seu e-mail e com isso aí um mundo de coisas. Ah, mas como é que ele conseguiu esse dado? Às vezes até na própria rede social da pessoa. Está lá o nome completo, está lá o endereço de trabalho, está lá o local de trabalho, está lá um dia em que ela comemorou o aniversário. Então, com isso, o sujeito passa a ter elementos, né, suficientes para acessar as suas contas pessoais. Eu gosto de falar que senha é como escova de dente, né? Ela precisa ser de qualidade, né? Ela é de uso pessoal, intransferível e ali, tempo em tempo, você precisa trocar, né? Também não basta que você fique com aquela senha a vida toda, que em algum momento ela se torna frágil. Você pode ter anotado em algum lugar, né? Também a gente vê muito em bolsas de idosos, né? O comportamento de idoso, ele tem no próprio cartão um papelzinho anotado a senha e os demais elementos de segurança. Isso também é uma falha muito grande que as pessoas ainda insistem em fazer. Mas o ambiente virtual é um ambiente muito bom, né? Muito prático, ele oferece várias facilidades. Mas como tudo na vida que oferece facilidade, você deve tomar bastante cuidado quando for usar. Nosso tempo está no limite. Para variar, né? Mas vamos, o programa tem que aumentar pelo vamos menos entrar, meia hora. de fato, no mérito no legal dessa operação aí que se fala, do suporte de vazamentos. Eu quero saber que vocês entendem qual foi o meio utilizado pelos criminosos para pegar essas supostas informações. Foi um ato criminoso, né? Um crime tipificado como invasão de dispositivo móvel. O sujeito aí, por engenharia social, conseguiu fazer com que o ministro Sérgio Moro enviasse o seu código de WhatsApp ou ele próprio conseguiu invadir fazendo com que o ministro Sérgio Moro clicasse no link. Exemplo, olha ministro, segue aí o comprovante de pagamento. E aí isso é engenharia social, né? Isso é engenharia social, perfeitamente. É a enganação, né? São diversos argumentos que os criminosos utilizam para enganar as vítimas. Então ele constrói um contexto. Exemplo, naquele dia está para sendo aprovado um projeto de lei a favor do ministro Sérgio Moro. Aí ele vai lá, olha, segue aí o projeto de lei alterado, ministro. Ou seja, utilizou a engenharia social, uma história, cobertura muito relacionada àquele dia, àquele momento. E o ministro Sérgio Moro, ávido, foi lá e descuidado, clicou nesse link. Com isso, acabou tendo o seu celular infectado. E aí há um duplo erro, pois ele não estava com a verificação em 2 etapas ativas nas suas redes sociais. A gente alerta que é muito importante ativar a verificação em 2 etapas, seja no WhatsApp, no Telegram, Instagram, enfim, diversas redes sociais, até mesmo no Gmail hoje já tem a verificação em 2 etapas. Mas o que é isso? Normalmente a gente utiliza uma senha, um login e senha para acessar uma rede social, no caso do WhatsApp, aquele código que a gente recebe via SMS. Entretanto, a verificação em 2 etapas é uma segunda senha, ou seja, é uma segunda etapa de segurança que impedirá, com certeza, a ação desses criminosos. No caso do ministro Sérgio Moro, ele não tinha habilitado a verificação em 2 etapas, nem no WhatsApp, nem no Telegram, e com isso facilitou a ação dos criminosos. Isso é fato. É muito difícil falar depois do Tiago, né? Mas a gente teve aqui também em Alagoas uma onda de invasões do WhatsApp e eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns clientes na resolução desse caso. Mas em todos eles, em algum momento, eles tinham exposto informações que eu chamo de privilegiado. Por exemplo, se você bota um produto para vender no OLX e lá você bota o seu WhatsApp, você já está informando que aquele número é um WhatsApp. Então, isso já é uma informação. Perfeito. Você tem ali, a pessoa tem uma relação de venda, eu já tenho como enviar alguma coisa, olha, você precisa atualizar os dados do LX, o seu cadastro está fraco, você precisa validar a publicação, né? Você ganhou aqui a possibilidade de impulsionar o seu anúncio, ele vai pescar, como o doutor Tiago falou, ele vai te seduzir de alguma coisa, ele vai fazer esse estudo. Aí o que é que estava acontecendo aqui em Maceió, no Brasil todo foi assim, era Web Motors, era OLX, era um outro site também de venda de carro, onde o cara botava lá muita gente. Muita gente. Então, no passado, ele precisava de alguém que tivesse
o estelionatário, o criminoso de Na cyber, operadora. ele tinha, porque ele precisava clonar fisicamente um chip. Mas hoje, o que é que ele faz? Ele começa a habilitar o seu WhatsApp em um outro telefone virgem, quer que seja, e vai pedir no momento que chega aquele SMS. Aí eu vou dizer, olha, Sérgio Moro, estou mandando aí o SMS para você impulsionar aquela sua venda desse produto, né? Estou fazendo bem o cenário. Aí, quando eu mando a mensagem está indo do WhatsApp. Aí eu te mando, você já recebeu o número de verificação? Digite aqui, nesse SMS. Você recebeu lá, você não foi analisar se veio do número do WhatsApp. Então, você no impulso, no momento de má análise, você vai digitar aquele número que é o que eu precisava para habilitar o seu WhatsApp no meu. Porque pense comigo, se eu perco um telefone celular, compro outro, pego outro chip, eu não quero o meu WhatsApp de novo lá, então eu estou fazendo uma nova habilitação. E vou precisar que um SMS seja mandado para quem? Para o meu chip, não é para o telefone. São duas coisas separadas, telefone e chip. Só que quando mandou lá para o chip não sei se esse caso foi nessa forma, mas eu acredito que tenha sido, mandou para o Sérgio Moro, ele replicou para o estelionatário aquele número, ele foi e habilitou ali o WhatsApp dele. E dali ele vê pelo menos as conversas mais recentes e os golpes que eram aplicados aqui em Alagoas, por exemplo, onde eu tive a oportunidade de manejar. Ele dizia, olha amigo, eu estou aqui com o meu limite de transferência já esgotado, estou precisando transferir aqui uma grana aqui para o meu mecânico, R$800. Aí o cara, lógico, amanhã eu te devolvo, o cara vai e transfere para essa conta. Quando você vai analisar essa conta, né, pelos meios, aí lá no Mato Grosso, Roraima, tudo fica difícil de achar. E atualmente os valores não têm sido tão expressivos, às vezes R$800, R$1.000, 600, 500, 300. Às vezes o cara, não estou com tanto limite, cara, transfere 300 aí que minha mãe já vai transferir, mas não sei o quê. O próprio bandido, ele sai se adequando às suas condições, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, perdi só R$300, nem vale a pena ir, não vou nem notificar, né? E quando é aí que está o erro do cidadão. Precisa se notificar, precisa mostrar ali a URL do site falso, porque através daquela URL é possível, sim, buscar quem criou aquele site, o responsável, assim. Então, o bandido imagina que está de máscara, mas o ambiente cibernético não é tão sigiloso como as pessoas imaginam. Recomendação final. Já acabou de novo, todo programa Recomendação final. Tome bastante cuidado. Desconfiar. Desconfiar sempre, né? As facilidades, elas não chegam assim tão fácil à nossa porta, né? Doutor Tiago. Em termos de crimes de sedução virtual, né, que tem ocorrido muito ultimamente aqui em Alagoas, retratar que a rede social é um bom lugar para se conhecer pessoas, mas só para ter esse primeiro contato. Quer avançar numa relação, num relacionamento, quer trocar imagem, vão para um ambiente físico, né, marquem num local público, se conheçam fisicamente e aí passem para uma segunda etapa mais intimista, mas não acredite. Muitas vezes aquela pessoa que está ali na rede social é falsa, né? Não existe, aquela imagem é inverídica. É o cuidado que deve se tomar. Pede um VAR, né? Pede um VAR para ver se de fato aconteceu ou não. Muito difícil. Agradeço demais as honrosas presenças, contribuiu muito para a segurança de quem navega nesse mundo digital. Bem, o Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo na TV MA, canal 25 da NET, e nas nossas redes sociais disponíveis, salvo engano, depois das 16 horas, Max? Ok, nos veremos na próxima sexta. Até lá.